Esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele, e eu, Manu, nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui compartilhamos uma colagem dessa conversa com vocês, com alguns comentários nossos. Os encontros são na Livraria Arte e Letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente e outras pequenas interferências. Nesse episódio, por exemplo, gravado no belo dia, já meio longínquo, de 22 de novembro de 2025, fomos pegas por uma chuvinha que caiu perto do final do episódio. No mais, você vai ouvir umas boas risadas e alguns comentários bem animados. Então, como é que funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro e depois a gente abre para perguntas e comentários de participantes. Nesse encontro, falamos com Mariana Sanches sobre o livro As Primas, da escritora argentina Aurora Venturini, publicado pela editora Fósforo em 2022. Aproveitando, vamos contar uma novidade. Em 2026, a gente é parceira da editora Relicário, que não apenas tem um ótimo catálogo de tradução, mas que é uma das casas das traduções da Mari Sanches, como vocês vão ouvir ao longo do episódio algumas vezes. Por isso, a gente vai começar fazendo a indicação do livro Ace Huaz, da escritora argentina Sara Gallardo. Um livro que foi publicado na sua origem em 71, lá na Argentina, e que chegou por aqui em 2021. Pode se deixar levar pela leitura. A própria Mari, em uma das notas de tradutoras das minhas favoritas, eu, Manu, que sou uma grande entusiasta desse tipo de nota, diz que o gesto da tradução, entre aspas, constitui o cerne da experiência de ler esse livro, que traz uma narrativa monológica de um ameríndio evangelizado por missionários, e missionários que não são argentinos. Em Ace Huaz, a Mari teve que encontrar soluções que dessem conta da linguagem desse indígena, uma linguagem que tem uma dicção própria num espanhol em tradução, porque foi um espanhol que foi ensinado para esse indígena por estrangeiros e marcado pela brutalidade da evangelização. A própria autora levou anos no processo de escrita e a Mari, na época, em 2022, chegou a ser finalista do Jabuti com essa tradução e na época a gente estava torcendo muito que ela ganhasse. Infelizmente não foi dessa vez. Mas vamos voltar para o episódio e falar sobre As Primas da Aurora Venturini. Pedimos para Mari ler um trecho do livro para a gente começar a entrar no ritmo da narrativa que você vai ouvir, é bem peculiar. E você que já leu sabe do que eu tô falando. Bom, gente, não sei se todo mundo que está aqui leu ou conhece ou sabe do que se trata. Eu digo isso porque é um livro que gera bastante desconforto. É um texto bem estranho. Então é até difícil de escolher um trecho, porque eu tinha pensado de ler um trecho, mas eu acho que ele é muito avançado para antes da nossa conversa. Então vou pegar leve. Tá. São capítulos curtos, tá? Eu vou ler o início, o primeiro parágrafo do terceiro capítulo, tá? Diz assim, o título: Institutos para Educandos Diferentes. Eu empurrava a Betina até o dela, depois caminhava até o meu. No Instituto de Betina, tratavam casos muito sérios. O menino porco, beiçola, trombudo e com orelhas de suíno comia num prato de ouro e tomava o caldo numa caneca de ouro. Ele agarrava a caneca com dedinhos gordos e ungulados e sorvia fazendo barulho de torrente aquosa se derramando num poço, e quando comia sólidos mexia as mandíbulas, as orelhas e não conseguia morder com os caninos que eram muito salientes como os de um porco selvagem. Uma vez ele me olhou. Os olhinhos, 2 bolotas inexpressivas perdidas no meio da banha. Continuavam, no entanto, me olhando, e eu mostrei a língua e ele grunhiu e jogou a bandeja no chão. Os cuidadores vieram e tiveram que acalmá-lo feito um bicho, que outra coisa ele não era. Dá pra sentir, né? E ao mesmo tempo a gente visualiza a cena. Não é só um tipo de escolha aleatória de palavras desagradáveis. Mas vamos seguir para a nossa primeira pergunta de praxe. Como que a Mari se tornou tradutora? Bom, a Mari tradutora, ainda acho que ela está se encontrando, né? Porque a Mari é de formação jornalista, né? Eu estudei comunicação social, jornalismo, depois eu fiz uma especialização em cinema. E aí eu já comecei a me interessar pela tradução. Eu entrei na tradução por um interesse pela língua, né? Pelo espanhol e pela cultura hispano-americana, né? Sobretudo, pelas culturas múltiplas, né? Latino-americanas. E aí eu
lia muito, né, muita coisa no original, principalmente autores rioplatenses, né, Uruguai, Argentina, e comecei a ficar com vontade de traduzir coisas que não estavam disponíveis aqui, né, a gente está falando do ano de 2008, 7, 8 por aí, e aí eu fiz uns experimentos de tradução, inclusive até aqui na Arte e Letra, né, onde nós estamos, tinha uma revista muito legal, que era a revista Histórias. Eu sempre conto isso porque foi meio que o meu início como tradutora publicada, né, porque eu traduzia como exercícios mesmo, mas as primeiras publicações, né, foram nessa revista. Muitas pessoas aqui em Curitiba começaram traduzindo na revista Arte e Letra Histórias, que marcou um dos primeiros momentos da editora que leva o nome da livraria que vocês estão acostumados a ouvir por aqui, né? Essa revista, ela durou 8 anos e teve 26 edições, justamente o número das letras do alfabeto. Ela era trimestral e publicou ao total quase 300 textos, é texto pra caramba. A proposta foi justamente trazer, na época, né, no projeto da revista, narrativas curtas, priorizando autoras e autores inéditos do Brasil ou um pouco esquecidos por aqui. E a Arte e Letra gosta tanto de revistas que hoje em dia eles estão editando a Júlia, que é uma revista de literatura que já publicou vários dos tradutores, inclusive, que passaram aqui pelo programa, como a Júlia Reis e a Patrícia Peter, que você vai ouvir no futuro. Autores como a Samantha Schweblin, que hoje está super publicada, né, no Brasil, mas na época ela era inédita, a Salva Almada, Lina Meruane, Giovanna Ribeiro, uma boliviana que já tem hoje uns 2 ou 3 livros publicados no Brasil, mas eram autoras totalmente inéditas, e aí eu peguei alguns contos, né, delas, e a gente fez na revista. E aí eu fui me interessando cada vez mais, daí eu fiz até uma especialização em tradução na Gama Filho, que não existe mais, infelizmente, mas eu nem, assim, na época não estava muito interessada numa vida acadêmica ou numa construção, sabe, assim, de seguir, né, assim, estudando. Hoje eu até me arrependo um pouco e gostaria, e talvez volte, sempre que eu encontro essas meninas eu falo isso para elas, que elas são super minha inspiração. Mas a verdade é que eu queria trabalhar, assim, sabe? Eu queria trabalhar. E aí o que mais me seduziu de fazer um pouco essa formação era que eu teria aula com o grande Éric Nepomuceno, né? Que era, né, assim, talvez ainda para muita gente, ainda é para mim uma grande referência na tradução de autores latino-americanos, né? Se você já leu 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, você já sabe quem é o Éric Nepomuceno. E eu também tenho uma trajetória parecida com a dele, no sentido de vir do jornalismo, né, de entender a tradução como uma ponte mesmo de comunicação, né? Então, quando eu tive aula com ele, ele sempre falava: eu não sou professor, né? Eu não sou tradutor, eu sou um escritor que fala espanhol e que traduz os amigos. Ele tem uma coisa assim também de só traduzir a patota dele, né? E de certa forma eu acho que eu também traduzo um pouco a minha patota, né? Mas aí foi assim, um pouco natural, porque quanto mais você começa a mergulhar nesse mundo e buscar, né, assim, obras inéditas, autores e autoras que te interessam, você começa, daí assim, é um mundo, né, infinito, e aí você vai se apaixonando cada vez mais. E, bom, e aí eu comecei a publicar mesmo, né, a entrar nesse circuito, né, das editoras, de receber algumas propostas, de fazer alguns projetos. E aí eu tive uma experiência de morar 3 anos em Buenos Aires, né, na Argentina. E aí eu descobri essa autora, Aurora Venturini, que é uma autora, não sei se quem está aqui ou quem está ouvindo o podcast minimamente ouviu falar, mas é um caso muito emblemático, raro na literatura latino-americana, porque é uma autora que foi descoberta como novidade aos 85 anos de idade, né? Então ela escreveu a vida toda, né? Ela começa a publicar na cidadezinha. Eu falo que é uma cidadezinha, né, La Plata, mas é a capital da província de Buenos Aires, né? Mas como a Argentina é um país muito centralizado, tudo passa por Buenos Aires, o que acontece numa cidade menor ou no entorno acaba ficando muito fora mesmo do circuito, né? Então ela publicava desde os anos 40, ela escrevia poesia, escreveu contos, tem os romances que vieram depois. Nos anos 40, acho que 48, se não me engano, ela ganhou um prêmio municipal de melhor poesia, e ela ganhou esse prêmio das mãos do Borges, assim, né? E, no entanto, ela pagava as edições do bolso, né? Fazia em editoras pequenas em La Plata, e ninguém sabia quem ela era. E aí, quando o jornal argentino Página 12 estava fazendo 20 anos, eles resolvem lançar um prêmio literário, que é o prêmio Nueva Novela, isso foi no ano de 2007.
E as pessoas, os autores, tinham que se inscrever com pseudônimos, né? E ela, nessa época, olha que curioso, né? Ela tinha sofrido um acidente. Ela tem uma vida muito, muito curiosa, até trouxe para vocês olharem aqui, e quem quiser pesquisar, essa biografia que saiu recentemente, essa no Soixô, foi escrita pela Liliana Viola, que é, então, justamente uma das juradas desse prêmio, né? E a Aurora, ela tinha sofrido uma queda, ela foi entrar num táxi, e o táxi saiu antes dela entrar, e ela caiu na rua, se estrebuchou toda, e ela começou a ter assistentes para ajudar ela, porque até então ela era muito sozinha, né? Ela casou 2 vezes, mas nunca teve filhos, e ela vivia sozinha em La Plata. E essa assistente dela, né, essa secretária que transcrevia o que ela escrevia e tal, e ela nunca teve computador, então ela sempre batia a máquina ou escrevia à mão e tal. Essa assistente um dia chega em casa com um recorte de jornal dizendo: vai ter um prêmio literário, você tem que se inscrever. Tem 3 meses para escrever um livro. E ela simplesmente escreve uma pérola, né, da literatura argentina. Ela se inscreve nesse prêmio com o pseudônimo de Beatriz Portinari, né, que é, na verdade, italiano, né, a musa do Dante. E ela sempre usou esse pseudônimo, inclusive, para todas as vezes que ela se inscreveu em prêmios, né? E aí, esse jurado, ele era composto, existia um pré-júri, ele era composto entre, né, as várias pessoas, pela Mariana Henriques e pela Liliana Viola. E elas estavam na peneira inicial desse prêmio. E quando elas leram esse manuscrito, assim, isso está muito documentado, porque ela deu muita entrevista depois, isso, né, saiu muito na imprensa e também está nessa biografia. O manuscrito era uma coisa bizonha, porque assim, era escrito à máquina, né, não era no computador, cheio de errorex, de várias correções e com vários espaçamentos inúteis, que era justamente para dar o limite mínimo de caracteres para ela poder concorrer, assim. E aí, assim, a Liliana Viola conta que até o último minuto ninguém sabia se aquele livro, se aquele texto era uma obra de arte revolucionária ou se era uma piada de mau gosto, porque realmente, assim, era uma linha muito tênue, né? E aí, como foi a Liliana, que lutou muito para que esse livro chegasse lá na frente, depois tinha outros grandes jurados, né? Rodrigo Fressan, Guillermo Sacomano, tipo, os figurões da literatura argentina eram jurados, mas elas, como pré-juradas, a gente fica pensando assim que se não fosse a sensibilidade dessas duas para o grotesco, a gente talvez nunca conhecesse a obra da Aurora Venturini, porque a partir disso, né, e aí quando ela ganha esse prêmio e sobe no palco, e aí as pessoas conhecem aquela mulher de 85 anos, e aí ela fala uma frase maravilhosa que é: finalmente um júri honesto. Né, porque ela era super também vaidosa, né, ela passou a vida em busca de reconhecimento, né, então a Liliana acaba se tornando a herdeira dela, né, testamentária, agora não sei qual que é a palavra, enfim, mas ela ficou responsável pela obra, né, por gerenciar a obra da Aurora Venturini. E aí, quando eu li esse livro, eu lembro que eu passava muitos dias, muitas tardes na Biblioteca Nacional Argentina, porque eu acho que é um lugar maravilhoso e porque eu podia fazer algo de graça naquela cidade. E aí eu comecei a ler muita coisa que eu estava pendente, né, na minha vida. Isso foi em 2015, né? Já tinha passado algum tempo do prêmio e a Aurora tinha morrido nesse ano. Ela morre no final desse ano, ela morre em 2015. E aí, quando eu li esse texto, eu já sabia um pouco da fama, sabe? Mas assim, eu pensei, não é possível que ela escreveu isso. Eu li isso mesmo, eu entendi certo, sabe? Assim. E eu fiquei fascinada por esse livro. E aí eu comecei em busca de editoras. Mas nunca uma editora se interessou, sabe? Assim, era um projeto muito arriscado. É claro que as editoras têm o seu compromisso, né, com a viabilidade, a sustentabilidade e tudo mais. Não era um livro que fosse, né, na opinião, né, e naquele momento talvez também, vender no Brasil. E, enfim, os anos se passaram. Em 2021, a editora Fósforo chega com esse projeto para mim. Então, assim, na época eu ofereci para várias editoras, não para Fósforo, porque a Fósforo não existia na época, né, uma editora mais nova. E aí, quando esse projeto chegou para mim, assim, é aquela coisa que é meio que entre um presente, né, e um castigo, porque, de fato, você traduzir isso, você colocar
no português brasileiro, um projeto tão radical como esse, é uma coisa assim muito, muito arriscada mesmo, né? Porque é um texto, ele é radical no conteúdo e na forma, né? E você não pode suavizar nem uma coisa nem outra. E aí quando chegou esse projeto para mim na Fósforo, a editora, a Eloá, me encaminhou para mim um e-mail da Liliana Viola, que a Liliana mandava para todas as editoras estrangeiras que compraram os direitos do As Primas e de outros livros da Aurora. Porque depois desse prêmio literário, né, ela virou um fenômeno, né? Imagina, você descobrir uma pessoa tão radical, tão maluca, tão fresca a literatura dela, sendo uma senhora, né, octogenária. Então esse livro foi traduzido para vários idiomas. E a Liliana ficou responsável por orientar esse processo, né, da tradução. E aí chegou um documento para mim, muito incrível, até gostaria de compartilhar isso assim, em algum momento, mas enfim, é um documento longo, dizendo, né, assim, da importância de manter certos termos que jamais poderiam ser amenizados ou suavizados, né? E a gente sabe que as editoras, e cada vez mais, elas têm mesmo uma preocupação muito grande com o politicamente correto, com termos sensíveis, né? Eu tive experiência de traduzir livro infanto-juvenil e eu percebi isso, porque até então eu só tinha traduzido literatura para adultos e coisas bem experimentais e malucas, né? E aí quando você faz para o infanto-juvenil, aí você entende que não, tem certas coisas que é diferente. Mas aqui não podia, né? Então, por exemplo, esse mesmo trecho que eu li para vocês agora, né? Institutos para educandos diferentes. Por sorte, a gente também tem essa palavra em português, educandos, né? Que em espanhol, educando seria uma palavra antiga para aluno, estudante, né? Então, a história ela está ambientada em ambíguos anos 40, porque também não é que o texto todo soa anacrônico, tem coisas super contemporâneas aqui, né, e expressões e tudo mais, mas assim, a ideia é que a história está ambientada na cidadezinha de La Plata nos anos 40. Então tem muitos termos aqui que devem soar burocráticos ou que devem remeter a termos do magistério da virada do século, não só do magistério, mas também da psicanálise, né? Que tem um dos capítulos, o anterior, inclusive, Bettina sofre de um mal anímico. Quer dizer, esse mal anímico, ele vem também de uma vulgata da psicanálise que era nada científica, né? Que não tem nada a ver com alma, né? Mas assim, mal anímico, e isso deveria ser mantido, né? O primeiro capítulo, a infância deficiente, a infância minusválida. Minusválida seria uma palavra super pejorativa, completamente errada, né? Politicamente errada, incorreta, porque a palavra para portador de deficiência, alguma coisa, seria discapacidade e não minusvalia. Então teria que pensar. Eu até acho que eu tinha sugerido a infância retardada. Eu acho, não lembro agora. Mas de qualquer forma tinha que ser uma coisa pesada, né? Então, assim, tô só pincelando para vocês entenderem como era complicado querer suavizar ou acomodar esse texto, né? E esse ano eu tive a experiência de participar de um clube de leitura com 4.000 pessoas lendo o livro, assim. Tanto é que ele motivou uma nova tiragem do livro, né? E aí, quando eu participei desse encontro, ele depois falou, assim, que a leitura gerou muito incômodo em muitas pessoas, porque o tempo todo a protagonista, o livro está escrito, né, narrado em primeira pessoa, depois a gente pode falar mais, né, porque eu emendei aqui, mas continua. Mas enfim... Ele já está cortando algumas perguntas. Mas essa narradora, ela comete capacitismo, racismo, assim, todos os preconceitos possíveis, assim, impossíveis, né? Porque ela faz isso com outros, mas consigo mesma, né? Claro, com certeza, com a família dela, né? Ela coloca a família dela como um monstro, uma família monstruosa. E a própria Aurora Venturini dizia isso. Eu não sei se é quando ela ganha o prêmio, mas em alguma entrevista ela atualiza aquela frase, né, do Flaubert, Emma Bovary, c'est moi, ela fala, né, Juna soy yo, né, Juna é a personagem, né, Juna sou eu, quer dizer, ela é fruto dessa família disfuncional,
né, assim, produto de muita violência também, né, porque ela tem uma história com o pai, de abandono parental, não sei se ele era exatamente um abusador, mas tinha muitas violências acontecendo na família, assim. E aí, quando ela vai retratar isso, todos os livros da Aurora, ela traz mulheres inseridas em famílias disfuncionais, vivendo grandes violências, né? Ela coloca, assim, pessoas com deficiências físicas, cognitivas, né? Então, aqui no caso, as primas, né? Uma das primas é a Petra, né, que ela diz que é uma liliputiana, porque ela é anã. E essa agora é uma referência de As Aventuras de Gulliver, de Jonathan Swift. Os liliputianos são os habitantes da ilha imaginária onde o protagonista vai parar. As traduções na íntegra mais recentes são de Paulo Henrique Brito e José Roberto Ochia. Aí, assim, a Bettina, que é a irmã dela, tá na cadeira de rodas. Só que a maneira dela retratar essa irmã na cadeira de rodas, né, ela fala a boba que babava, né, ela fala, lá vem ela com seu vrum vrum, que é ela, né, movimentando a cadeira de rodas. Então, assim, a prima dela, né, a Petra, se prostitui, né, e daí ela usa isso da forma mais absurda, porque essa narradora, ela é um romance de formação, né, gente? Então começa o livro com ela criança, depois ela vai crescendo, né? Então a gente está conhecendo essa história a partir de uma ótica infantil, de uma menina sem muitos filtros, né? Então tudo que acontece naquele entorno, naquele ambiente, ela fala como chega para ela, né? E ela usa as piores palavras para se referir a isso, né? Ela estudou até o 6º ano, então mais ou menos até os 12 anos de idade. Só que ela é filha de uma professora severa, né? E aí ela quer parecer culta, ela valoriza a boa educação. Então o livro todo, ele tá tensionado nessas duas forças, né, assim, bastante antagônicas, que é uma linguagem chula, descuidada, de uma menina semi-alfabetizada, versus essa mesma menina que quer parecer erudita, culta e que usa o dicionário o tempo todo para escrever esse livro. Pronto, parei. E que vai se preocupando justamente com o texto. E aí, cara, eu acho que é uma coisa, já que a Mari já adiantou, né, vou pular ali, ela já deu a sinopse também. Uma coisa que eu acho fascinante é isso, porque a gente vai percebendo ela como escritora. Porque ela diz que ela está se preocupando com o texto, com as vírgulas, com a sintaxe, com a semântica, e ela fala que ela está usando o dicionário, que ela está aprendendo a falar, né? A falar publicamente. Então a gente percebe isso no texto, no projeto da escrita da Aurora. Então ela é muito sem vergonha, a autora, né? Porque ela começa com esse texto super caótico e sujo. E aí eu tava lendo a resenha que saiu na época da Priscila Campos, né? Na Suplemento Pernambuco. E aí a Pri também estuda, né? Ela estuda autoras sul-americanas, enfim. E a Priscila fala uma coisa que eu gostei muito, que ela diz assim, não é à toa que tanto a Mariana Henriques estava no time do júri, né? A Mariana Henriques, a Liliana, enfim. Mas que a Priscila, ela via que tanto a Mariana Henriques quanto a Silvina, o Campo também, e aí ela inclui a Aurora, são o tipo de escritora que são testemunhas e que elas precisam escrever sobre aquilo por mais bizarro que seja. Né, que eu acho que é um pouco o tom da literatura escrita pelas mulheres na América Latina nas últimas décadas, né? O título da resenha da Priscila Campos é As Primas, de Aurora Venturini, Subir e Descer na Gangorra do Monstruoso. E o link tá aqui na descrição desse episódio. E eu fiquei pensando se a tradutora também não é uma testemunha, porque eu queria saber um pouco mais como foi traduzir todos esses temas, porque é isso, a gente não só se preocupa com o texto e respeitar a escritora, o projeto estético da escritora, mas a gente sabe que o mercado fica muito assustado com essas coisas super polêmicas. Só que assim, você precisa colocar isso, né? Então eu fiquei curiosa pra saber assim, como que foi pra você fazer a pesquisa, porque eu sei que você faz a pesquisa de linguagem, né? Você fez isso, esse RUAS, é diferente, eu sei. Mas como é que foi fazer isso, assim, de ser essa testemunha desse texto polêmico, porque a gente sente vergonha, porque a gente, enquanto leitora, também é testemunha do texto, né? A gente fica com vergonha, boa parte do texto, das coisas que ela tá falando. Só que ao mesmo tempo a gente não fica com raiva da narradora. Que é o diferente de você ler um texto racista, misógino, por pura assim, iniciativa de quem escreveu. Sim. Ela não. A gente fica incomodada, mas a gente sabe que ela tá em outro lugar, né?
Sim. Então eu queria saber se você concorda um pouco com isso de ser a testemunha do texto, e você, além de testemunha, você precisa passar o texto para frente, Exato, né? Eu acho que é mais do que um testemunha, né? Porque acaba sendo um agente também, né? A gente sabe que o tradutor é o co-escritor, né? Co-autor desse texto, né? Eu acho assim, é um texto super incômodo, mas a violência, ela é constitutiva da poética da Aurora Venturini. Não dá pra gente pensar o texto dela sem essa violência. E eu acho que, bem ou mal, embora ela se filiasse muito até ao surrealismo, sabe, assim, ao existencialismo, né, e tudo mais, ela faz uma certa denúncia social colateral nesse texto, porque ela vai retratando a sociedade argentina, que é uma sociedade, assim, bom, eu acho que na América Latina as sociedades são de uma forma muito exacerbada, violentas, machistas, racistas, né? Mas na Argentina tem esse componente muito grande, né, do racismo, porque não é um país que teve uma miscigenação tão presente, né? Quer dizer, na verdade ela foi, pelo menos a questão dos africanos que foram escravizados e chegaram na Argentina, eles foram mandados para morrer todos na Guerra do Paraguai. Então, assim, não se convive com pessoas de pele escura na Argentina. Não tem negros na Argentina, praticamente, assim, né? No Uruguai tem, é diferente, mas na Argentina não. Então, até hoje, você vê muitos traços do racismo, assim, muito escancarado. Aí, quando você lê isso na voz, assim, na pena, né, de uma autora, você fica pensando, será que ela era racista? Ou será que ela está simplesmente destilando algo do seu tempo, do seu lugar, né? Numa cidade interior, talvez seja até mais do que numa capital, né? Como Buenos Aires. Existe muito isso, assim, né? Você tem esse espírito do tempo dela também, do tempo que ela retrata, porque isso aqui foi escrito em 2007, mas está retratando uma sociedade dos anos 40, né? Mas o que eu acho, assim, mais interessante de pensar esse texto da Aurora é um pouco isso que você falou agora, Manu, que é você testemunhar uma narradora que é escritora, porque ela está contando a história dela. Só que essa é uma jornada, esse é um livro de formação de uma artista plástica, porque a Juna Riglos, né, essa personagem criada, essa narradora, essa protagonista do livro, ela é uma criança que desenha, que pinta e que vai se construindo como uma pintora. Só que a gente entende também que ela está se construindo como uma escritora, porque ela não está contando essa história, ela está escrevendo essa história. E ela fala isso, até o tempo todo ela está problematizando a linguagem, né? E aí até eu peguei esse trecho aqui só para vocês perceberem como isso aparece, né? Como ela problematiza o uso até da pontuação, né? Então ela está contando uma coisa totalmente prosaica, ela diz: foi à cozinha e trouxe uma caldeira com carvão para aquecer sua mãe, a vovó, e colocou debaixo do féretro porque ninguém ousou evitar tal atitude que pioraria a tragicomédia. Quando penso, eu pronuncio vocábulos finos e cultos que não me saem na palavra falada. É explícito esse gesto dela de parecer fina, de parecer culta, de procurar as palavras no dicionário, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante de pensar esse texto, como ela coloca esse esqueleto da escrita dela, né? Você vai acompanhando como ela vai escrevendo. Então, ela começa o texto dizendo que ela tem dislalia, e talvez isso justifique o fato de que o texto tem pouca pontuação, né? Então, em espanhol, usa-se mais a vírgula do que em português. Desculpa, ao contrário, usa-se menos a vírgula do que o português. Então, eu sabia que na tradução ia ter que ter mais vírgulas. Mas, de qualquer forma, muito menos do que seria o aceitável, né? Porque o texto é uma super verborragia. Só que lá pelas tantas, o texto ele vai melhorando, entre aspas. À medida que ela vai se afastando da família dela e se aproximando da arte, né? Porque o livro é um elogio à arte como única forma de transcendência nesse mundo, né? Basicamente é o que ela faz. Aí ela vai melhorando na linguagem dela, né? E aí chega numa parte do livro que ela fala: já não preciso mais procurar no dicionário, né? Então eu acho que tem muitas coisas aí. Eu achei interessante vocês pensarem da gente falar sobre esse livro hoje, porque eu acho que tem muitas camadas, né? A gente pode falar tanto questões sociais quanto questões textuais mesmo, né? Eu acho que ele é muito uma testemunha dessa sociedade e da institucionalização, porque tem muito isso da arte aparecer para ela numa aula como uma questão de inclusão, talvez, ou ao menos de ocupar essas pessoas. E esse vocabulário que ela usa é muito o vocabulário daquela sociedade
que passa por ela e ela repete, né? Não é um vocabulário, talvez, dela nesse sentido dela criar esse vocabulário, ao menos no começo, né? Como que foi pra você, Mari, criar a voz dessa narradora protagonista? Assim, você fez muitas leituras, você patinou muito, teve, sei lá, algum contato com a preparação ou com a edição para ajeitar essa voz? Como é que foi esse processo? Agora eu pensei que eu não respondi totalmente a pergunta da Manu. Aproveita agora, vai agora. Olha, eu faço sempre muita pesquisa, eu gosto de ler muita tradução também quando eu estou traduzindo. Eu li essa biografia, né, que foi bem interessante de conhecer um pouco mais da vida dela, da Aurora Venturini, mas eu acho que nesse caso, para mim, o grande estudo era o próprio texto, né, como ele iria se comportar. Então, quando você começa a perceber alguns gestos, né, assim, dela, de usar muitas expressões coloquiais, frases feitas, citação de música, coisas da oralidade e termos super eruditos, ela põe umas coisas em latim, porque ela escuta a mãe dela falando e tal, ela é muito desbocada, ela se refere às pessoas com as piores palavras, né, e ela fala do tio dela, o tio Pedrinho, cambeta feio que nem um pesadelo, assim, ela é super, né, é horrível a maneira como ela se refere aos outros, no entorno dela, os familiares dela, né. Então, quando eu comecei a pontuar e perceber isso, eu entendi que isso teria que estar no meu texto, né, e com certas expressões ligeiramente antiquadas, né, e aí eu fui fazendo uma espécie de glossário, assim, sabe, de coisas que eu adoro e que nunca dá pra gente usar nas traduções, né, palavras assim, tipo furdunço, né, fuzuê, tipo, tinha um aluno mal portado, no original dizia mal portado, eu traduzi como um aluno peralta, né, porque eu acho que um professor lá nos anos 40 talvez dissesse, né, um aluno peralta, né, assim, um estrupício, né, palavras assim, eu até anoto aqui no final, porque eu já falei muito sobre essa tradução, né, então eu anotei já bastante coisa aqui, bulhufas. Inclusive, até foi eu tive que exacerbar esse gesto em alguns momentos, porque, por exemplo, quando eu coloco bulhufas ou patavina, eu fui olhar como é que estava no original e o original dizia nada. E eu falei assim, gente, por que eu traduzi assim? Mas era para compensar outras coisas e para dar para o leitor brasileiro uma ideia, um efeito de leitura em que isso ficasse mais evidente, sabe? Assim, é claro que ela faz isso também de uma forma muito escancarada. Esse é o gesto da tradução, não foi nada gratuito, né? Mas assim, em muitos momentos eu percebi que era interessante, em vez assim, me cacheteou, né, me deu um tapa. Não, me deu um tabefe, né, assim, não vou usar tapa, palavra pobre, se eu posso usar tabefe, né, que mais, que se lasque, sabe? Tem muita coisa interessante nesse texto que, assim, ela é muito desbocada, mas ela não quer cruzar uma linha. Então ela não fala assim, por exemplo, tirar pedos, que seria, né, soltar peido ou pum. Não, ela não fala isso, ela fala coete, que é uma maneira, assim, um eufemismo, sabe? Então tem muitos eufemismos no texto. E eu traduzi como soltar flatos, ou em alguns momentos como soltar traques. Porque, na verdade, coete é um foguete, né? Um rojão. Então, assim, muitos momentos, tipo assim, ele caiu de bunda. Ela não fala caiu de bunda, caiu de retaguarda, sabe? Umas coisas assim. Ela quer realmente parecer fina, sabe? Então, quando ela fala assim, que se lasque, ela quer dizer que se foda, mas ela não vai falar que se foda, nunca. Porque ela entende o valor de ser uma menina educada, sabe? Então ela vai falar que se lasque, né? Quando ela vai falar que a prima dela é anã, né? Que ela fala liliputiana ou pigmeia, ela nunca usa a palavra, sabe? Assim, ela não nomeia coisa direta, ela dá uma voltinha, assim, sabe? E uma palavra que era muito interessante, que aparece no livro e na boca de uma criança, é engraçadíssimo, é a palavra cotorra. Cotorra é usado para se referir à genitália feminina. Bom, no Brasil temos uma gama gigantesca, né? Quando eu tenho que traduzir isso, gente, eu nunca sei o que colocar, se é pepeca, se é, sabe, assim, complicado. Eu traduzi como perereca, porque cotorra é um pássaro, então, na verdade, teria que ter alguma relação com algo animal, né? Mas tinha que soar
vulgar, porém ingênuo e até engraçado, né? E aí quando ela vai se referir, tem uma passagem que é, assim, é tudo brutal que ela tá narrando, tudo brutal, mas a forma como ela conta é engraçada. Então quando o professor de pintura dela abusa da irmã dela que tá na cadeira de rodas, e ela vê que sai um sangue na roupa da irmã, ela vai falar, isso é sangue de perereca recém-estreada. Gente, olha que coisa brutal, assim. E tinha que ser engraçado isso, né? Assim, cotorra é uma coisa... Soa até meio forte hoje, porque a palavra chula, padrão, no espanhol da Argentina seria concha, né? Mas ela não usa concha, usa cotorra, né? E essa, inclusive, era uma das palavras que estava lá no documento da Liliana Viola, assim, sabe? Não traduzir ao pé da letra. Bom, isso seria meio que óbvio, né? Mas a gente também nunca sabe, né? Toda a gama de tradutores que estão trabalhando nesse livro, então talvez seja importante orientar algumas coisas. Mas é muito bom, assim, pensar... Pra mim foi uma delícia, sabe? Assim, tinha lá uma hora que ela se refere a alguém, assim, o texto original falava canacha, né? Um canalha. Eu traduzi como aqueles sacripantas. Porque é a oportunidade da gente de usar essas coisas. Quando que a gente vai usar, se não quando você está reproduzindo uma voz... Porque o grande valor, eu acho, né, desse livro, quer dizer, não é o único, mas para mim é a construção dessa voz narrativa, né? Então, cabia todas essas palavras que eu falei aqui, cabiam muito perfeitamente na boca dessa menina. Então, para mim, nesse ponto, foi bem artesanal fazer essa tradução, sabe? Eu lembro que eu já tinha até terminado o processo, né, de preparação, já tinha acompanhado a preparação, que foi bem difícil, porque, claro, o preparador muitas vezes não tem o tempo de se debruçar sobre aquele livro, então ele vai acabar corrigindo certas coisas que não eram para ser corrigidas, né? Embora eu acho que foi bem legal ali com o pessoal com quem a gente trabalhou, mas as vírgulas, por exemplo, não. As vírgulas eu tive que em vários momentos pontuar, assim, não, gente, por favor, aqui tirar essa vírgula, né? E tal. Eu lembro que eu já tinha terminado esse processo e daí me toquei da palavra furdunço, sabe? Que acho que eu tinha usado confusão, alguma coisa mais banal, assim, sabe? Aí eu mandei um e-mail, gente, pensei nessa palavra, daí eles responderam, ótimo, vamos trocar, assim, sabe? Então, foi bem artesanal, sabe? E bem... 3 da manhã, né? Sei lá, tipo, 2 meses depois, assim, de ter entregue a tradução, né? Então, isso que eu acho que é a coisa mais gostosa, né? Porque é difícil traduzir, é muito sacrificante e a primeira versão, pra mim, eu me dou completamente, assim. Agora, a revisão é o momento que eu mais adoro, porque daí você sente que você está mesmo escrevendo ali junto com o autor, né? Pontuando, né? Reformulando determinadas coisas. Então, ali eu acho que é muito mais prazeroso, né? Essa segunda camada, esse segundo tratamento do texto, assim. Tem uma questão de classe do que ela usa, né? Eu fiquei pensando assim, gente... Para quem cresceu em família pobre do interior, as famílias são exatamente como ela descreveu ali. O jeito que essas pessoas falam, de modo escroto, é isso mesmo. É aquilo ali. E eu acho que você faz escolhas muito... Cara, eu ouvi muito daquelas descrições. Ela tem um rabo que se mexe. Tipo, é isso que as famílias falavam de uma pessoa portadora de deficiência, entendeu? É isso que as famílias falavam no interior. E ainda mais famílias, tipo, que nem a minha, pessoas que cresceram entre os anos 50 e 60, era isso. Então, assim, tem uma questão de classe muito, muito ali. Eu acho que a violência da linguagem é o que assusta muita gente que lê, porque tem uma questão muito forte de classe ali, que é a violência da linguagem. Eu acho que ela coloca isso de um jeito muito potente, e eu acho que funciona muito. Eu acho que muito que a gente escuta é isso também, assim, de falar, não, ele tá funcionando porque é isso, é assim que se fala mesmo, dentro dos espaços domésticos. Ali as pessoas não ficam, querendo enfeitar o jeito de falar. Né? Eu sempre lembro que nem é violento, mas eu sempre lembro que tinha um caso muito da minha família que alguém sempre falava cadalço, porque achava que cadarço era errado. E a pessoa sentava e cruzava a perna e falava, João, arruma o cadalço, sabe? Era assim, porque achava que era errado. Então, assim, é isso, sabe? Então, eu acho que funciona muito e tem uma questão de classe bem forte no texto, né? E aí você traduziu logo depois, então, Nós, os Caserta, dela também, da autora. E também tem um livro que ainda não foi traduzido, que é Aya Yuna, ou Juna, né, com sotaque
devidamente argentino, com 80 anos, que é As Amigas, né? Então eu queria que você, se você já leu As Amigas, provavelmente sim, que você comentasse, assim, brevemente, pra gente saber, que seria a parte 2 do livro. E como foi traduzida aí os Caserta, se você notou que tem coisas parecidas, aí você... Porque assim, quando a gente traduz 2 vezes a mesma autoria, a gente já tá mais assim, né? Se sente mais confortável naquilo. Então eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Bom, por incrível que pareça, eu não li As Amigas. Não, eu sei da fama, li crítica, assim, é muito parecido pelo que eu pude ler a respeito da obra, mas eu não li essa obra ainda. Mas os Caserta, eu fiquei com essa impressão, assim, não, imagina, eu já traduzi a Aurora Venturini, vai ser tranquilo, né? Não é, porque a Aurora, ela sempre, né, assim, o problema, sempre é mais embaixo ali o problema, né? Então, assim, de novo, é uma narradora, é uma mulher dentro de uma família, né, disfuncional e tudo mais, só que em vez de ser numa classe média baixa, ela é de uma família aristocrática, né, assim, super ricos, só que ela é superdotada, então sempre tem alguma coisa, assim, né, algo na narradora que a diferencia pelo grotesco, pelo monstruoso, né, então no caso da Juna é essa menina que tem algo na comunicação, né, que ela diz que ela é meio deficiente, ela diz que ela tem dislalia, mas a gente sabe que a grande questão ali é que ela é bruta e não tem papas na língua, basicamente isso. A Micaela Stradolini Caserta, que é a narradora do outro livro, que também é uma espécie de romance de formação, ela é uma menina superdotada, super pedante, que sabe tudo, que é versada em mitologia greco-romana, que sabe tudo de poesia, que recita tudo de cor e tal. Só que ela é antissocial, ela é também super violenta com os outros, assim, né? E daí ela tem uma psicóloga que a acompanha e que faz um relatório sobre ela. Então também tem uma segunda voz no texto muito boa, que é a escrita, o boletim médico dessa psicóloga dizendo, né, as questões dela, assim, né? Foi muito difícil fazer esse livro por motivos bem parecidos, assim, porque ela tensiona a linguagem o tempo todo, mas teve um dificultador maior que... O que acontece? A Aurora Venturini, ela escrevia as coisas, ela datilografava, depois a assistente dela lia e corrigia e tal, mas era tudo um processo muito artesanal, então os livros dela têm muitos erros. E eu acho, assim, que o sistema editorial argentino não é tão refinado e sofisticado quanto o brasileiro, tá? Porque, assim, de fato, a gente pega muitos erros, assim, eu já peguei de outras traduções que eu fiz, sabe? Eu acho que a gente é muito mais cuidadoso no sentido da cadeia do livro, de ter preparador, de ter revisor. As editoras argentinas, muitas delas não têm, assim, né? Agora, nesse livro, no caso dos Caserta, ele saiu em 92, esse livro, só que ele já tinha um manuscrito anterior dos anos 60, e meio que ele foi reescrito. A gênese desse livro e toda a arqueologia do texto dos Caserta é muito complicada, que ele foi publicado primeiro na Itália, sabe, daí ganhou um prêmio, depois saiu na Argentina, e aí a edição que eu tinha estava cheia de erro. Só que como no caso das primas existiam algumas citações por exemplo, letra de tango, do Gardel, umas coisas que estavam erradas, e a Liliana Viola falou que não deveria corrigir, porque esse é o sistema da Aurora Venturini de citar mal. Isso é uma marca da autora, citar mal, não corrija. Talvez, Annie Carson. Aqui a gente cita a escritora canadense Annie Carson porque ela é conhecida por pensar e escrever bastante sobre o erro. Conversamos sobre isso também com a Júlia Reis no nosso 3º episódio, pois ela, né, como vocês ouviram lá, traduz e fez o doutorado sobre Annie Carson, articulando bastante sobre a ideia do erro na tese. O link, claro, tá aqui na descrição. Eu pensei, gente, não, isso é parte da poética dela, eu fui traduzindo. Quando chegou no fim do livro, eu tinha um monte de pergunta para Liliana, para falar assim, Liliana, isso aqui é um erro, né, assim, uma gralha mesmo, assim, da edição, ou é mesmo proposital, ou ainda faz parte desse sistema de mal citar da Aurora Venturini. Aí ela falou assim, não, você está traduzindo uma edição anterior, não! Aí eu falei, não acredito, gente, faltava tipo uma semana para entregar o livro, eu falei, não acredito. Parem as máquinas, por favor, parem as máquinas. Daí eu avisei a editora, né, a Fósforo, e aí daí eles me deram um prazo maior, a gente também acertou
uma bonificação ali, porque foi muito trabalhoso, eu tive que retraduzir muitas coisas. Tinham trechos inteiros que não estavam na nova edição, sabe, assim, então foi bem sacrificante, assim, e particularmente eu acho que, assim, a nata e a cereja do bolo da obra da Aurora é As Primas, sabe? Não digo que não é um bom livro, é um texto curioso, desbocado, também sarcástico, é um gesto literário bem parecido, assim como também é o das Amigas, que eu não li, mas eu sei que também é assim, mas eu acho que aqui ela conseguiu condensar esse projeto literário, estético, de uma maneira mais, sabe, mais depurada e mais afiada também, sabe? E tem uma coisa interessante dessa edição, vocês que estão com ela impressa, a capa é de uma artista chamada Maria Luque, que também é pintora quadrinista, e ela tem um quadrinho que eu vou até colar os dados aqui, chama Mão do Pintor, que também foi traduzido por você, pela Lote 42, em que a Maria Luque vai contar a história do tataravô que foi enviado para a Guerra do Paraguai, que também já foi mencionada hoje. Sim. Você teve um dedo nessa sugestão? Não, nada. Até porque eu acho que é uma capa feita pro livro, sim, né? Ela é extremamente referencial a aspectos... as pinturas, né? Não, eu acho genial essa capa, e o Nós os Caserta também, né? Uma capa também da Maria Luque, e eu acho que se sair as primas... eu sempre falo as primas, amigas. Gente, as amigas. Se sair as amigas para fechar essa trilogia Aurora Venturini na Fósforo, eu acho que também vai ser, né? Foi uma super coincidência, assim, a Maria Luque é uma artista visual super renomada na Argentina, uma menina nova, assim, ela é de Rosário, cidadezinha de Rosário, cidadezinha não, né, gente, segunda maior cidade do país, mas enfim, ela não é da capital, ela é de Rosário, e ela é uma escritora também, além de ser uma artista, né, plástica, visual, ela é uma escritora, e esse livro, A Mão do Pintor, também foi dessa leva que eu li quando eu estava lá em Buenos Aires, e eu achei maravilhoso essa novela gráfica que ela fez, porque é um gibi mesmo, assim, que ela conta, ela ficcionaliza a figura do Cândido Lopes, né, que é o principal pintor da Guerra do Paraguai na Argentina, né, quem já foi para Buenos Aires e talvez tenha a oportunidade de ir no Museu de Belas Artes, ele tem aqueles quadros que são tipo widescreen, assim, né, bem compridos, assim, que ele retrata a Guerra do Paraguai com riqueza de detalhes, mas assim, personagens pequenininhos, né? E eu acho que a Maria Luque bebe muito, né? Se inspira muito também, né? Não no traço, mas nessa proposta, né? Assim, do Cândido Lopes. E aí diz, né? Que de fato o bisavô dela, né? Teodoro Luque, que era médico, teria servido, né? Na Guerra do Paraguai e teria conhecido o Cândido Lopes. E o Cândido Lopes, ele é ferido numa batalha, né, a Batalha de Curupaiti, e ele parece que tem que ter o braço amputado, o braço que ele usava para pintar, que eu acho que era o direito. E aí ele acaba tendo que aprender a pintar com o braço esquerdo. É claro que daí ela ficcionaliza esse encontro, né, e daí o interessante desse livro, A Mão do Pintor, é que tem vários saltos no tempo. Isso é muito legal desse livro, porque ela conta fatos das batalhas mesmo da Guerra do Paraguai, e os dias de hoje, porque daí o fantasma do Cândido Lopes aparece para ela e pede para ela terminar os esboços que ele fez durante a guerra. Olha a maluquice. Então, assim, tem cenas dela indo numa feira de fanzine com o Cândido Lopes, assim, sabe? O espírito, né, do Cândido Lopes. Enfim, é muito, muito legal. E aí eu sugeri esse livro também para várias editoras, e aí a Lote 42, que eu acho que era a editora perfeita para fazer esse livro, também, por outros caminhos, também tinha chegado esse livro, então a gente se juntou e fizemos, né? E aí a gente trouxe a Maria Luque, fizemos o lançamento lá em São Paulo, isso foi em 2018, eu acho. E aí a gente ficou próximas, assim, né? Ela veio para Curitiba, para a Bienal de Quadrinhos aqui também, né? E então eu fiquei bem feliz, assim, dela ter sido escolhida para fazer as capas. E eu acho que as capas, elas têm mesmo, assim, muitos elementos, né, do livro. Eu acho, assim, muito feliz essa escolha. E ela chama muita atenção, né? Uhum. A gente ficou um pouco em dúvida quando queria chamar você sobre qual projeto você falaria, porque a gente já foi de muitos projetos e muitas traduções. Tinha, claro, Ice Ruaz, eu gosto muito da coleção Nós Outras, que você organiza e traduziu em parte. E, enfim, você provavelmente vai voltar em algum momento para falar de outras coisas, eu imagino.
Mas como que é a tua rotina para fazer tanta coisa? É projeto por projeto? Você também tem muitos projetos de paixão, assim, né? Coisas que você gosta e você propõe. Como que é isso tudo? Como é que você organiza tudo isso? Nossa, como se eu fosse muito organizada. Ou como você desorganiza tudo isso? Como eu desorganizo tudo isso, assim. Não, gente, assim, eu adoraria poder viver só da tradução, né? Acho que tem vários tradutores aqui, ninguém vive, né, só disso, assim. Eu tenho também outros trabalhos. Eu achei que eu poderia fazer 2 livros ou 3 ao mesmo tempo, assim, porque às vezes acabam acumulando os projetos, os prazos são curtos, né? E aí tem a Silvia Massimini Félix, né, que é uma das maiores tradutoras hoje desse país. De 10 livros, 8 ela traduziu, né? E ela diz que ela faz isso, assim, de manhã ela traduz um livro, de tarde ela traduz outro, ou ela prepara um à tarde e revisa outro, sabe, assim, ou traduz outro e tal. Eu pensei, não, vou me inspirar na Silvia, né? E aí eu ano passado eu tive essa experiência de traduzir 2 livros ao mesmo tempo. Eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Primeiro porque nenhum nunca acaba, né? Você não consegue terminar nada, assim, e aí você só vai receber da editora depois que você entregar o livro, né? Então, assim, você vai só vendo suas dívidas se acumulando. Então, assim, não, eu sou super, apesar de eu não ser, assim, organizada, né, no sentido de não ter um método e tal, eu procuro começar e terminar um livro antes de pegar o outro, mas agora, por exemplo, eu tô com 4 livros contratados, assim, que eu tenho que entregar até junho do ano que vem, assim. Eu acho que é bastante coisa, considerando que um desses livros tem 450 páginas. Mas, assim, eu tenho só as minhas manhãs para traduzir, porque à tarde tem outro trabalho, e as noites, né, para revisar, né. Então, eu mudei muito já a minha forma de traduzir, sabe? Assim, eu fazia uma primeira versão meio correndo, sabe? Para depois poder sentar com calma e ler, e revisar e reescrever. Hoje não tenho muito esse tempo, então eu prefiro fazer uma primeira versão boa já, de saída, porque às vezes não vou ter tempo, né, de fazer essa segunda leitura. Embora eu sempre faço depois, porque assim, depois que o texto está traduzido e já acho que está minimamente aceitável, eu jogo aquele PDF para o Kindle e daí eu sento e vou ler o livro como se eu fosse leitora daquele livro, como se não fosse eu que tivesse traduzido aquele livro. E aí, com a cabeça de leitor mesmo e a fluência que o texto lido ali exige, aí você só vai marcando, assim, não, isso não ficou bom, não, mas assim, longe de ver o original. Não olhe mais o original, porque senão você fica muito contaminado, né? E eu acho que é uma forma boa, assim, de fazer. Eu já escutei entrevistas de outros tradutores super mais experientes que eu e também colocam, assim, um pouco essa metodologia, assim. Então, não sei, eu acho que é importante você ter o momento do primeiro ataque ao texto e você ter bastante tempo, claro, seria o ideal, né? Mas você ter um tempo de qualidade para fazer uma leitura boa, sabe? Eu acho que é isso, assim. E agora abrimos as perguntas para o público. A primeira pergunta é de Tainá Costa. Você comentou que você recebeu esse documento com recomendações para tradução, né? Teve algum momento que as escolhas que você teve foram questionadas pela editora? Ou por essas recomendações, ou pediram que você tivesse mudado alguma coisa com base naquele documento de recomendações que foi passado para você? Não teve. Bom, que eu acho que assim, como eu já conhecia o texto, já era um livro pelo qual eu tinha me apaixonado antes de vir esse convite para traduzi-lo, né? Eu acho que eu já entendia as complicações dele, sabe? Se não tivesse vindo esse documento da Liliana Viola, eu acho que eu já teria seguido esse caminho, né? Porque é muito explícito esse projeto da Aurora, assim, você percebe que ela está fazendo essas jogadas, essas brincadeiras com a linguagem, então não aconteceu, assim. Agora, claro que eu tive que ajustar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, você está lendo o texto, assim, ela vai procurando palavras do dicionário, né, o tempo todo. E aí, quando ela inclui essa palavra de uma forma totalmente artificial, né, aquela erudição mega artificial, ela escreve ali no texto, entre parênteses, dicionário, que é a palavra que ela achou no dicionário. Só que chega um momento que ela começa a se cansar disso e ela começa a pôr idem, que quer dizer a palavra que ela achou no dicionário, né. E daí tinha, em algum momento, uma palavra que ela teria procurado no dicionário que não fazia sentido em português ela ter procurado, sabe? Se eu não me engano, era o verbo rebaçar, que
quer dizer tipo transbordar, quando um copo, né, tá cheio a ponto de rebaçar, seria transbordar. Transbordar não é uma palavra, né? Aí eu acho que eu coloquei sobejar, sabe? Que foi uma maneira de puxar um pouquinho, né, um léxico um pouco mais erudito, um pouco mais refinado e pernóstico. Não tá no original. O original é mais simples nesse sentido. Eu não sei porquê, sabe? Porque rebaçar é um verbo até tradicional, assim, né? Mas ali dentro da construção da Juna, talvez fosse uma palavra nova para ela, né? Mas eu achei que em português tinha que ser um pouco mais coerente, assim. Às vezes acontece isso, sabe? Não sei vocês, outros tradutores que estão aqui, mas é inevitável, assim. Às vezes a gente quer ser mais coerente com a proposta do autor do que o próprio autor, gente. Porque o que acontece? Depois que aquele texto está traduzido, esquece o original. O leitor nunca vai ter... Pode até ter acesso ao original, claro, mas... Em geral, aquele texto foi traduzido porque o leitor não vai ler o texto original, porque ele não fala espanhol ou não o suficiente para, né? Então, esse texto ele tem que se bastar por si só e ele tem que ser coerente para o leitor brasileiro, né? Então, eu procurei exacerbar esse gesto, né? Assim, eu procurei ser coerente, mesmo quando a Aurora Venturini não era. Eu quis corrigir as letras do Gardel, que ela cita errado, mas aí eu percebi que não, e a Liliana Viola falou para não fazer isso. Aí, nesse caso, eu até conversei com a editora será que a gente deixa assim, né? Errado mesmo? E aí a gente resolveu colocar uma nota de rodapé, assim. Eu usei pouquíssimas notas de rodapé, era mais para explicar, assim, esse tango, esse bolero foi escrito por não sei quem e tal, que talvez nem fosse tão necessário, mas aí, enfim, eu acho que talvez até tenha alguma nota de edição aqui, não da tradução. Mas em nenhuma nota eu explico questões de linguagem, porque eu acho que esse que é o grande problema de você fazer uma nota de tradução, né? Você explicar alguma coisa que você não conseguiu resolver, né? Mas não, respondendo a sua pergunta, não teve nada assim que a gente precisou rever lá, aquele arquivo com as orientações iniciais e mesmo o trabalho conjunto ali, mesmo com a preparação, depois na revisão, a gente tava todo mundo bem afinado, assim, foi bem legal. Que a Liliana tinha feito esse documento, eu achei curiosíssimo, assim, o cuidado com o texto, né? Porque é isso, você não sabe como os textos vão ser recebidos em determinada cultura, é muito necessário fazer isso, né? Sim. Em tempos como hoje, assim, que, sei lá, que teve aquele caso da HarperCollins lá na Inglaterra, mudar o texto da Agatha Christie, por exemplo, né? Pra quem já escuta o podcast, já sabe, já comentamos outras vezes, a situação em que o braço inglês da editora HarperCollins anunciou, alguns anos atrás, que iria reescrever alguns trechos da Agatha Christie e do Roald Dahl para soarem, digamos, menos ofensivos. A próxima pergunta é de uma das nossas participantes mais frequentes, a Carolina Moreira. Agora falando do livro, né, não especificamente da questão da tradução ali. Quando eu comecei a ler, é interessante, né, como é curtinho, né? Como que essa mulher faz tudo que ela faz? Às vezes a gente pega um calhamaço e sai meio mal menos, né? Mas ali é curtinho, você sai chocado, assim, com o que ela consegue fazer, assim, de história mesmo, né? Como o enredo dela vai, é uma formação, mas em 100 páginas ela faz tinha a 3 formação. meses para escrever esse livro, lembre disso. Pois é, mas assim, quanta coisa, né, que ela consegue escrever num enxuto, enxuto, né? Porque bom, desculpa, você vai Não, fazer a continue. pergunta. Pode fazer a pergunta e eu emendo. É um debate, vai lá. Não, é que eu acho que sim, tem muitas camadas de linguagem, de temas e tudo mais, mas também tem um arco dramático fortíssimo e super sofisticado. Porque, imagina, assim, ela conta a história de uma família e de homens que vão entrando nessa família, né? O professor de pintura, né? O italiano, né? Que depois chega na história. O vizinho batateiro, que depois acaba, né, violentando a prima dela engravida, daí vai fazer um aborto clandestino. Quer dizer, assim, são tantos temas tão, assim, nada ali é qualquer coisa, nada ali é uma historinha qualquer. Não, a gente está falando de grandes dilemas, assim, de grandes violências contra a mulher, né?
também tem uma questão marcada, assim, da sociedade, né, assim, do racismo. Tem uma das palavras que estava nesse documento da Liliana Viola, que era bem importante, é o termo morotita. Elas têm uma pessoa que cozinha na casa, porque a mãe é professora, né, e essa pessoa que cozinha é uma morotita, que seria, a tradução seria uma moreninha. Só que moreninha soaria uma coisa super querida e até carinhosa, né? E não era, tem um racismo velado ali, muito, que nem é tão velado assim, né? Então, a tradução, eu optei por escurinha, né? Porque é aquela coisa do eufemismo, né? Você não vai falar diretamente, aquela pretinha, ou ela não fala isso, ela fala morotita, né? Então, também tinha essas coisas que tinha que dar conta na tradução. E a história, esse arco dramático, dá conta de muita coisa, né? De muitas violências e de muitos acontecimentos, né? Como ela vai evoluindo como pintora, como mulher, né? Porque ela começa a história criança, termina a história, a gente não sabe bem, mas já está no início da vida adulta, né? Dizem para ela que ela jamais poderia dar aula por causa da dislalia, e ela termina o livro dando aula. E dando né? certo. E dando certo, quer dizer, basta você se afastar da sua família. Se afasta da família, se gruda na arte, vai dar tudo certo. Tem você falou dos homens lá, tem uma parte aqui que eu vou citar que é muito interessante, né, daquele professor específico, né? José Camaleão, o professor, agora mandava bastante numa casa de mulheres, ou meio mulheres, pois cada uma de nós tinha algo faltando ou falhando. Então, olha como ela fala dela mesma e da família dela, né? É bem interessante quando ele vai pra lá, né? E essa fuga de homens também, né? Porque não tem pai. Acho que tem um tio perdido na história só, né? Mas muitas mulheres ali. O pai, né? Abandona a família, daí aqueles tios, né? Primos que ficam ali circundando a família são um bando de inúteis, assim, né? Os caras não trabalham, não fazem nada. E aí aqui, ó, peguei um trecho muito bom, como ela fala do tio dela, né? Assim, e ele se dizia, o tio Pedrito, né? E ele se dizia solteirinho e sem pressa, mas eu pensava, quem é que teria pressa de se casar com o tio Pedrito? Cambeta e feio como um pesadelo. Bom, aí eu vou só falar mais uma questão ali que você falou do grotesco, né? E a gente tem esse choque, né? Até você falou do escurinho e tal, é tudo muito chocante. Você não tá esperando que você vai ler isso. Mas ela escreveu isso mesmo, né? Nossa, a gente sabe que é um personagem, mas ainda assim, né? A gente choca com o grotesco. Por outro lado, né? Ela fala que ela tem essa deficiência, né? Eu digo assim, ela fala porque ela se coloca muito nisso, né? Mas eu não sei assim até que ponto isso é uma coisa que ela vem nela mesma ou que realmente, né? Enfim. Talvez a gente não tenha como saber, né? Mas ela é muito bonita, né? E é pela arte que ela vai saindo, né? E eu não sei claro, deve ser uma excelente artista, enfim, a personagem lá, mas ela também se destaca pela beleza física dela, né? Até que o professor, né, no começo a gente fica todo apavorado, mas o caminho vai por outro lado, né? E a personagem, né? Além dela descrever a família dela desde o começo como monstros e tudo mais, ela pula fora do barco mesmo, né? Assim, tô pulando e é isso e tchau, né? E ainda leva a prima que no final a gente vê que nem fim, né? E aí eu lembrei um pouco da Annie Ernaux, nos livros dela, que ela tem esse choque, né? Eu tenho, pelo menos, esse choque dela falar a realidade dela, não de uma forma grotesca, mas de uma forma dura e realista, né? E a Aurora diz que ela, né? Então é interessante como ela, não como a Annie Ernaux de colocar mesmo mas de colocar uma personagem, mas de repente colocar as coisas de uma forma dura, seca, que, não sei, a gente romantiza tanto, às vezes, a família, né? E elas colocam um ponto no i, assim, né? Na história, né? Eu acho que ela é muito dura, assim, a Aurora Venturini. Eu acho que na escrita dela isso transparece, porque é tudo muito brutal, mas eu acho que ela também, assim, aí pensando autobiograficamente, assim, retratando, ela era uma pessoa dura, assim, que
não conseguiu viver o amor, parece que ela teve uma história de um grande amor que não se concretizou, sabe? Assim, ela era meio dura, assim mesmo, meio embrutecida. E ela fala que ela nunca quis ter filhos para não transmitir a monstruosidade, a genética monstruosa da família dela. E ela coloca assim na boca da Juna que ela pinta porque ela é incapaz de fazer qualquer outra coisa com as mãos, assim. E a Aurora Venturini diz que a única coisa que ela podia fazer era escrever. Ela era, assim, completamente inadequada, inepta, e ela não sabia fazer nada a não ser escrever, assim. Então, acho que ela é dura e direta nesse sentido, assim, né? O realismo vem daí, né? Embora a escrita dela não seja nada realista, mas ela tá, como eu falei, assim, às vezes até é um retrato sociológico colateral, né? Não é a intenção, mas acaba transparecendo. Agora, só uma coisa que você estava falando desses homens, né? E desse professor e tudo, eu achei um trechinho aqui que eu tinha anotado. Olha como ela retrata, né, esse momento desse professor, né, a chegada desse professor na vida dessa família, né. Ela coloca assim: a Betina e sua cadeira vrum rodeavam o meu professor até ele ficar tonto, mas mamãe nunca me deixava sozinha com ele e uma vez me deu um tabefe, talvez porque viu que nos beijamos, mas no rosto, não na boca como os artistas de cinema. Eu tinha medo que ela não deixasse o professor entrar, mas deixou, desde que não andássemos nos beijando, porque se o diabo mete o rabo e o professor mete outra coisa de sua anatomia masculina, eu podia engravidar e o professor nunca se casaria com uma aluna deficiente. Então olha como, numa frase curta, ela coloca um abuso, uma deficiência, uma forma brutal de falar da própria deficiência, né, a maneira como a mãe reage dentro daquela casa, o abuso do professor com a irmã também, assim, tudo em uma frase aparentemente banal, assim, uma coisa do cotidiano. E aí sobre isso da própria Aurora, que a gente fica pensando muito essa coisa ela é vaidosa diante da própria literatura porque ela nunca desistiu de publicar, mesmo que não reconhecessem, e, cara, ser reconhecida com 85 anos. E o jeito que ela vai escrevendo isso, e aí pensando assim, que escreveu porque, ó, vai ter esse prêmio, então traz de escrever esse livro. E aí, conforme, como eu disse antes, conforme a Yuna, ela vai indo, e ela vai construindo o jeito de escrever, e a gente percebe que ela vai melhorando a escrita, aí é que mais perto, né, já na página 106, 107, a Betina precisa de outra cadeira, tem um trecho que ela fala assim: eu nunca corrigiria o que minha imaginação e meu talento me ditassem, e isso de talento, quem escreveu sobre minha obra e minha pessoa foi um crítico de arte, e me envaideceu, embora eu não seja vaidosa como achei vaidosa a mulher de olhos verdes e antes, enfim, ela segue. Então, ela nesse momento, e eu achei muito interessante, quando ela começa reconhecida como pintora, ela também é isso, do tipo, não, ela começa a usar as palavras dos críticos de arte pra obra dela, só que é isso, ela transcreve desse jeito, né, e me envaideceu, e parece que tem muito de uma escritora querendo, né, do tipo, eu vou escrever esse livro, eu quero concorrer a um prêmio, eu tenho 80 anos, e eu vou fazer isso do meu jeito e ainda vou jogar aqui uns deboches, né. Eu acho isso incrível, assim. E como está no texto. Está no texto, no projeto do livro, assim. Não, e parece que na biografia da Liliana Viola, parece que a assistente dela, a Marta, que foi quem levou esse recorde de jornal e incentivou ela a se inscrever, dizia que a Aurora não estava nem um pouco interessada em prêmio em dinheiro, ela só queria o reconhecimento, sabe? Então, quer dizer, ela passou a vida publicando, se autopublicando, mas parece que se ela não fosse validada pelos pares dela, por Buenos Aires, sabe, pela crítica, né, com letra maiúscula e tal, não teria, sabe, teria sido uma vida desperdiçada para alguém que viveu para a literatura, né? Então é isso, é total interesse pelo reconhecimento mesmo. Não li ainda, fiquei interessada. Eu acho que as conversas sobre tradução, né, se interessar por ler, né. Pra quem já viu outros episódios, também já sabe que a Carol, a Júlia, volta e meia estão aparecendo, tem as vozinhas por aqui, né? Eu, Manu, costumo emprestar muitos livros pra Júlia, justamente pensando que vão ser interessantes pra ela como escritora e tradutora. Por isso que ela abre a fala dela fazendo brincadeira sobre essa situação dos empréstimos. Nossa, mais um livro emprestado da Manu. Tenho que botar numa lista esse livro emprestado, que eu demoro muito tempo pra ler. Mas eu me interessei por isso da personagem e dessa relação, né, que é muito ambígua entre a autora e a personagem, que pula fora do barco ou se distancia da família para ir em direção
a uma vida de construção, né, artística, literária. Só que é engraçado porque essa carreira, esse trabalho, ele só é feito por causa da linguagem adquirida e as vivências e tudo vivido com a família disfuncional, né? Engraçado porque é um afastamento, mas ao mesmo tempo não é. Tipo, é uma fricção a todo momento com que você está criando, como uma artista da palavra, né? Como uma escritora, com essa família que você viveu e que você tem um vocabulário específico, viveu coisas específicas com aquelas pessoas que não poderiam ser vividas de outra maneira. Então é um afastamento, mas é uma fricção de linguagem, ou seja, só é possível se tornar artista que você gostaria de ser porque você teve uma família disfuncional com quem você fricciona a todo momento, né? Então é interessante isso, porque se só o afastamento não dá conta desse tipo de experiência que é o que parece que essas mulheres estão experimentando em fazer, né? Ela é constituída por esse meio, ela é produto desse meio, né? E ela só é a Juna Riglus graças a essa mãe severa, a essa família, essas primas, né? Essa violência que as primas todas vivem e uma ajuda a outra do seu jeito mais tosco, né? Assim, é um microcosmo, assim, é muito interessante mesmo de pensar, porque de fato ela quer sair daquilo, mas ela só é o que é graças a isso. E além de produto, ela está elaborando em linguagem essa família, ou seja, ela constrói essa família, na verdade, né? Porque o que é a construção em linguagem, né? Porque isso, uma coisa é a vivência, são os acontecimentos, né? Mas o que é construir em linguagem uma família, né? E aí criar uma linguagem artística própria, que é a fricção com essa. Então, é produto, mas é também criando também essa família, né? Tipo, é sempre dialético mesmo o movimento, de afastamento, de aproximação, de criação na linguagem dessa família e de ser também impactada, né? E de ser criada em linguagem pela família também, porque o que a família diz, quais são as palavras que nos constituem, né? Tem palavras que a gente ouve na infância que é pra vida toda, que falaram sobre você, te constituíram em linguagem. Claro. Quem você é, né? Exato. Quando ela diz que ela é meio deficiente, com certeza é porque ela escutou a mãe dela chamando ela assim, né? Não, exatamente. E eu acho que a proposta, o projeto literário da Aurora Venturini é colocar em linguagem a família dela, a monstruosidade da família dela. A gente nunca vai saber se a família dela era tão monstruosa assim, né? Mas não importa, o que importa é essa construção, essa maneira como ela ficcionaliza e coloca em linguagem mesmo, né? Eu acho magnífico o trabalho que ela faz nesse livro em particular. É muito legal ouvir você falando, porque é isso, né? O prazer da pesquisa também, né? O tesão da pesquisa, assim. E aí eu quero te perguntar, você está com 4 livros, já trabalhando um monte, mas qual que é teu sonho, assim? Tipo, o teu sonho... Não, teu sonho em relação à tradução, tipo, nossa, aquilo lá, meu Deus, quando eu conseguir traduzir, eu vou, assim, sabe, estourar uma champanhe, sabe? Tipo, Nesse momento da conversa, eu fiquei falando e chamando por Ace Huaz, o livro que vocês ouviram no começo desse episódio. A Júlia adora esse livro e sim, fui eu que emprestei para ela. Se você tiver a oportunidade, eu vou até deixar o link aqui na descrição, escute a Mari falando desse projeto de tradução. É sensacional e aí vocês vão reafirmar a vontade de ler o livro, como a gente comentou no começo. Olha isso. Não, que é um dos meus livros favoritos, inclusive. Esse Huaz é muito foda, meu Deus. Eu não sei, eu também me emociono com esse livro. Eu acho que quando eu estava assim, nesse momento inicial de querer publicar muita coisa, porque tinha muita coisa inédita, sabe? Assim, nos últimos 10 anos, gente, saiu muita coisa no mercado editorial brasileiro de autoras latino-americanas, que bem ou mal acabou virando um pouco um recorte meu por interesse mesmo, assim, né? Acho que daí também é um gesto político que a gente se coloca, né? E quando você começa a poder ser ouvido pelos editores, né? Porque às vezes a gente tá lá batendo nas portas, ninguém quer ouvir a gente. Aí a hora que alguém começa a te escutar e você começa minimamente ter algum poder de intervenção em um sistema editorial gigantesco, quer dizer, uma formiguinha ali, é óbvio que todas as oportunidades que eu tiver, eu vou colocar projetos que têm que ser lidos, na minha opinião, né? Então eu acho que hoje, eu acho que eu era muito mais emocionada com essa coisa, assim, tipo,
Não, no sentido, eu sou uma pessoa emocionada, gente, óbvio, nem precisa dizer. Mas eu acho que eu era muito mais assim, tipo, não, esse livro tem que sair. Agora, eu acho que assim, ele vai sair, gente, não precisa, não tem mais esforço, tá dado, sabe? Assim, a gente já abriu essa porta, tem um monte de tradutora, assim, da nossa geração, né, assim, mulheres tradutoras fazendo coisas geniais. Se eu não posso pegar tal livro, antes eu, sei lá, ia me descabelar, meu Deus, eu não posso pegar esse livro. Agora, assim, meu Deus, vou passar pra Elisa Menezes fazer, porque eu não posso. Elisa, ou vídeo, a Elisa, podcast, claro, Elisa, ou assim, a Elisa. Elisa não pode fazer tal livro, ou ela vai me indicar, ou a Silvia. Aliás, Beijo, Elisa. beijo pra Elisa. todas, minhas Ela fez queridas. Pandemia, amo, melhor ouvinte. Aliás, eu acho que As Primas chegou pra mim porque a Lívia de Orsola não pôde fazer esse livro, entendeu? Porque eu não tinha nenhuma porta na Fósforo, sabe, assim? Então, as editoras, as tradutoras, elas vão se indicando, elas vão, sabe, assim, não, mas tem a pessoa, vamos ver se ela está disponível. Então, eu fico feliz que o livro saia, independente de eu ter sido tradutora dele ou não, né? Antes, eu era muito mais, assim, ao dia, muito mais atenta ao que estava acontecendo no momento, assim, sabe? O livro do ano, quem que é a autora do momento. Agora eu não estou conseguindo acompanhar mais, assim, sabe? E também, por outro lado, eu estou muito interessada em traduzir autoras que em seu momento não foram lidas, sabe? Agora eu estava comentando com a Manu, nesse momento eu estou traduzindo um livro para Fósforo de uma autora espanhola que escreveu um romance super importante na Espanha e que está sendo reivindicado e redescoberto agora. É uma autora dos anos 30, ela está dentro da geração de 27, muito ligada ao modernismo, né, na Espanha e tal, que é a Luísa Carnés, e era uma mulher, assim, de classe baixa, assim, uma mulher trabalhadora. O livro dela, justamente, Mulheres Operárias, Mulheres Obreiras, né, em espanhol, mas eu tô entre traduzir como Mulheres Operárias ou Mulheres Trabalhadoras. Tem um primeiro título, né, que é Tea Rooms, e aí o subtítulo é Mulheres Obreiras. É uma autora que ninguém leu, que não entrou nem dentro do hall da Sin Sombreiro, né, que foi uma pequena classificação de um grupo de mulheres que escreveram nessa época. Ela ficou à margem, até da margem, assim, sabe? E Serroaz também, né, da autora da Sara Gachardo, foi um pouco isso. Uma autora uruguaia que eu traduzi já e que vai sair em breve, que é a Harmonia Somers, uma uruguaia super maluca, surrealista, que escreveu no começo, na primeira década, na primeira metade do século XX. Então eu não estou tão mais atualizada, né? Assim, claro, eu leio e me interesso muito pelas contemporâneas, obviamente, mas eu também estou querendo buscar essas brechas, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa importante, né, da gente fazer. Quem pergunta agora é a Dani Rosa, poeta e mediadora de literatura. Queria comentar sobre o livro, como uma pessoa que não entende nada de tradução, como leitora mesmo. Não, mas assim, ouvindo você falar sobre a questão da voz da personagem, eu achei que funcionou muito. Como leitora e não... Porque, né, não tem a comparação. Não terminei de ler ainda, peguei vários spoilers, mas é isso. Não ligo. Mas eu consigo... a Yuna é uma personagem controversa. O livro é controverso. Eu não acho que o livro seja chocante. Para mim, ele é controverso. Tudo isso que você falou dos termos, das palavras que você foi buscar e da tentativa de rebuscamento dela, da personagem, tudo isso cabe muito dentro dessa voz, eu achei, sabe? Porque esse controverso, ele tá no movimento de narrativa o tempo todo, puxando para um lado, puxando para o outro. É a violência da linguagem da família puxando para um lado, ela puxando para o outro. E ao mesmo tempo, essa personagem que é produto desse meio onde ela vive, dessas mulheres que vão encontrando maneiras de sobreviver, de criar suas próprias, seu próprio protagonismo ali dentro. Eu fiquei pensando nisso, como a Yuna através da arte e a Petra através da prostituição, que é a maneira que ela encontra de ser independente e que faz suas vinganças também, e que acho muito, assim, tem vários pontos, né, mas essa relação das duas que vai se construindo e como a Petra vai ensinando para elas coisas, principalmente sobre sexo e olha, é assim, é assado, não, desenrola isso aí, não sei o quê. Então, achei que funcionou muito, assim, essa voz, todas essas palavras, não tinha parado para pensar, assim, mas eu te ouvindo falar, eu achei que
couberam muito, assim. E até quando aparece algumas que eu tava vendo aqui, enquanto você estava falando, acho que elo e absurdo, que também são palavras comuns, às vezes é isso. É comum para quem? Para ela talvez não fosse, né? Então, acho que para voltar na coisa da linguagem chocante, não tinha pensado, mas isso que Manu falou de ser um recorte de classe faz muito sentido, porque num determinado recorte de classe, isso aqui é comum, falar desse jeito é comum, entender as pessoas com deficiência dessa forma é extremamente comum. Não deixa de ser cruel, é extremamente cruel, mas é comum, né? E eu queria ler um trechinho, não sei se pode, porque te ouvindo falar do que a Aurora falou sobre ela mesma, eu lembrei que tem um trecho no livro que ela coloca isso na boca da Yuna, e é justamente o momento em que elas estão conversando, a Yuna e a Petra, e aí é assim: precisei de um bom descanso, porque além dos afãs de Petra, havia meu apressamento em terminar o quadro e tomar banho e me empetecar. E perguntei a Petra se ela tomava banho e se empetecava, porque voltou muito desgrenhada. E ela disse que fazia isso por si mesma, porque sentia pena de si mesma, e me entristeci. E dei um beijo na sua carinha ridícula de ruge, escorrido e lambuzado. Ela tinha acabado de voltar, depois de atender 5 clientes, para a festa de aniversário da Bettina. E ela continua. Petra me abraçou forte e exclamou: por que fomos nascer? E eu respondi que nascemos porque o casal sentiu vontade e não usou preservativo. E ela me disse que sempre usaria para não trazer filhos degenerados a este mundo também degenerado e amargo. E choramos abraçadas um oceano de lágrimas como nunca imaginamos. Eu agachada, pois de outro modo jamais teria se concretizado o único abraço e lacrimejo que aumentou e umedeceu o crepúsculo crescente e fez bem a nós duas. Então, tem um degenerado e um crepúsculo crescente na mesma frase. Isso cabe muito na boca da Yuna. Assim. E uma ironia no sentido que ela tem que se agachar para dar esse abraço na prima, porque a prima é a Anã. Só que ela não fala, né? Ela fala se agachar, né? Assim, de um jeito. Não se concretizaria esse abraço. Sim. Não, é muito... realmente, ela estava muito iluminada, muito lúcida para escrever esse texto. Eu acho que esse texto é uma grande condensação também de um certo ressentimento, né, de ter produzido tanto e nunca ter sido reconhecida, tipo, agora é minha chance, cara, agora vou dar tudo de mim, assim, nesse livro. Nesse momento, começou a chover e a gente precisou se organizar um pouco melhor, mas retomamos a conversa com a Júlia, que nesse meio tempo estava observando, prestando atenção, né, na foto da Aurora Venturini, que tá na orelha do livro. É uma foto ótima, inclusive. Não, é que eu fiquei olhando a cara de... Ela tem uma cara de pachorrenta, né? A Aurora. Não é? Não é? Uma cara assim... Vocês chegaram à minha festa atrasados, mas finalmente chegaram. E aí eu tava falando pra Mari que eu acho que na literatura, como uma mulher tradutora, escritora, enfim, que trabalha com a linguagem, ser uma mulher e envelhecer é uma coisa positiva, né? É um acúmulo de linguagem, um acúmulo de vivência, e não é em todo lugar, da maneira como a gente se organiza hoje como sociedade, que é uma coisa boa uma mulher envelhecer, né? Muito pelo contrário, assim. Não é aos 30 que ela chegou no auge dela, aos 80 ela tá com um acúmulo de vivência e de linguagem, consegue escrever um livro em 3 meses para ganhar um prêmio, sabe? Então esse processo de envelhecimento como uma coisa muito, muito positiva aqui, sabe? Não, e ela ganhar esse prêmio aos 85 anos, né? O prêmio era Nueva Novela, ou seja, romance de estreia. Ela estreia aos 80 anos. É uma coisa muito porque ela incrível. Não tinha escrito romance antes, né? Isso, né? Eu não sei se era. Ela não. Eu acho que sim. Não, eu acho que ela não podia ter um romance publicado. Talvez ela. Foi uma estreia. De fato, foi uma estreia, né? Sim. Nossa, incrível. Muito legal, né? Incrível. E eu imagino a Mariana Henriques e a Liliana, tipo, defendendo, né, pela esquisitice. E, tipo, gente, ela tem 85 anos, a gente precisa premiar ela, porque isso aqui é sensacional ela ter escrito isso. Né? Eu consigo imaginar. Não, e daí assim, algumas defesa. pessoas diziam assim, não, isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto do César Aira. Por quê? Porque não cogitar que foi uma mulher que escreveu isso, gente. Homem, né? Assim, só o César Aira poderia imaginar uma fabulação tão doida, assim, sabe? Assim, na verdade, ela põe o César Aira no chinelo nesse projeto. Não, são coisas totalmente diferentes, né? Eu adoro o César Aira, mas assim, por que não
imaginar que uma mulher é capaz de fabular esse mundo, né? Assim, esse mundo cruel, esse mundo perverso e tão politicamente incorreto, assim, né? O lugar, qual é o lugar da mulher na literatura, né? Assim, ela tem que escrever sobre boas coisas. Eu acho que a literatura ainda é um dos poucos lugares que a gente tem que estar isento de dogma, de, sabe, de correção, né? Então, que bom que ela escreveu esse livro perverso, assim. Você chegou a dar uma olhada nas traduções para as outras línguas enquanto você estava fazendo a sua? Você tem vontade de ver o resultado das outras línguas ou não? Assim, eu adoraria ser super bem remunerada para isso e ter todo o tempo do mundo. Eu gostaria de verdade, assim. Pelo menos no inglês, né? Eu poderia, porque também não falo bem o francês suficiente para poder ler, né? Mas o inglês eu poderia ter feito isso, já tinha tradução, né? Mas eu realmente não tive acesso, assim, não pude fazer. Mas é legal quando a gente tem essa chance. A biografia da autora que a Mari trouxe estava circulando entre as pessoas. E no final, eles mostram as capas que o livro teve nas traduções ao redor do mundo. Eu comentei, Gi, que a capa brasileira é muito mais bonita, ressaltando o que já comentamos sobre a Maria Luque, comparando com as outras, né? A Mari fala um pouco sobre isso. Não, eu vejo isso com a Ace Roaz, gente. Meu Deus do céu. As capas de Ace Roaz pelo mundo, assim, são bizarras. E a capa da Relicário é uma obra de arte, assim. Eu acho maravilhosa. Engraçado, né? Como como o mercado editorial brasileiro é sofisticado, né, gente? Vamos se vangloriar e se orgulhar. Voltamos para Carolina, que lê um trecho do livro que menciona o Borges, e isso levou a uma conversa sobre a autora como leitora e tradutora. Não é nem um comentário, é só um bairrismo aqui que eu encontrei. E no meio desse grotesco e dessa coisa arada que a gente colocou, ela fala do Borges, enfim, né? Eu achei muito interessante. Aí ela fala assim: gosto da cidade úmida e ameaçadora, onde não nos une o amor, mas sim o espanto. Como no verso de Jorge Luis Borges. Esse poeta que me seduz pela forma de se expressar, que se parece vagamente com a minha forma de se expressar, ou eu com ele, por respeito. Não, ela simplesmente se coloca no nível do Borges, assim, né? Então, eu só aproveitar e complementar isso pra você comentar que a gente percebe várias referências literárias, né? O Lilliputiana mesmo tá lá, né? Tá o Gulliver, né? Tá ali, o Gulliver tá ali, você percebe umas coisas meio Proust por conta das vírgulas, né? Você percebe que a autora é uma leitora, né? E assim, ela não fica jogando, eu tô usando... Claro, ela cita pro Borges, por exemplo, né? Mas tem muitas referências, né? Não, na verdade ela era, assim, uma leitora super voraz, né? Ela, em 55, quando teve um golpe de Estado na Argentina e o peronismo ficou proscrito por muitos anos, ela era amiga da Eva Perón e ela, como militante peronista, ela teve que se exilar, né, como muitos fizeram, e ela se exilou na França e diz que ela teve uma vida, assim, de leitora, de tradutora. Ela começou a traduzir do francês. Parece que ela traduziu, fez, pelo menos, não sei se uma edição completa, mas ela traduziu alguns versos dos Cantos de Maldoror, né, do Lautréamont, que é, assim, um bestiário, né, assim, surrealista, precursor da literatura fantástica, surrealista, tudo mais. Diz que ela foi aluna do Sartre, que ela foi amiga da Simone de Beauvoir, que ela namorou com o Eugênio Ionesco, né, assim, ela teve uma vida, só que assim, as secretárias que ela teve, né, ao longo da vida, diziam que ela anotava tudo que era papelzinho, coisinha na vida, foto, recorde de jornal, e não tem nada anotado do período da França. Então pode tudo ser uma grande mentira, né? Até porque ela mentia muito, ela mentia sobre a data, o ano que ela nasceu. Não à toa a biografia dela é intitulada Esta Não Sou Eu, né? Assim, ela fabulava muito sobre a vida dela, né? Mas ela era, assim, uma grande leitora, ela lia muito poesia, ela sabia muito também de mitologias, né, europeias, principalmente, assim. Ela era uma mulher muito erudita, assim. Ela viveu pra literatura, pra ler, pra escrever, pra traduzir, basicamente. Para terminar a conversa, a Mari quis fazer uma última leitura. Deixa eu ver se não é muito longo. Acho que não. Espero que saia bem essa leitura. Esse texto, gente, esse capítulo se chama O Enigma do Sexoral. Eu acho uma das coisas mais divertidas da tradução. Vocês viram como está escrito sexoral, né? Quer dizer, ela escreve como ela ouviu. Sessoral, tudo junto também.
E é claro, como a gente tem essa coisa, né, no português brasileiro de marcar, né, Facebook, sexo oral. Tá, não vou ler desde o início, mas vou pegar aqui mais pra frente, tá? Quando interpelei Petra sobre o termo, ela deu uma gargalhada e gritou: "Sua imbecil, com mais de 18 anos não sabe nem pronunciar." E com pose de professora ela pronunciou sexo oral. E eu, boquiaberta, continuei a ver navios e implorei que me esclarecesse o assunto, porque sentia que devia ser isso que todas as garotas praticam, segundo Petra. E ela sentou numa cadeira e me disse: "Faz de conta que sou homem." No caso, o tal do chacreiro que engravidou Karina. E sentada ela abriu as pernas e me pediu para imaginar que ela, sendo homem, teria no lugar da perereca um pênis, e que pênis significava o pinto por onde os homens mijam e não a perereca por onde nós mulheres fazemos, e que para não engravidar não pode deixar meter o pênis na perereca porque o sêmen que o pinto expele é o que contamina, e depois vem o pior, a gravidez, e que ela propôs ao homem do sítio fazer sexo oral e ele aceitou de bom grado. Aí ela põe aqui: "Ai, como estou cansada", porque ela usou muitas vírgulas, né? Então quando ela usa vírgulas, ela fica cansada. Continuou explicando, sempre sentada com as pernas abertas, e contou que sexo oral significa o homem pôr o pinto na boca da mulher e ela chupar como se chupasse qualquer fruta ou bala, e de repente saía o sêmen, mas que por essa via não engravidava. E eu vomitei ali mesmo, e ela, furiosa e com razão, jurou que nunca mais me explicaria coisas íntimas, se bem que eu deveria saber para não acontecer comigo mesmo que com a inocente Karina e seu bebê, e que qualquer homem, para não se comprometer, aceita o sexo oral, e que ela achava que são tão porcos que eles gostam mais assim do que do jeito normal, e também que os casados solicitam desse jeito, porque filhos eles têm com as esposas casadas com eles no papel e na igreja, e que ela, que era 2 anos mais nova do que eu, ganhava dinheiro com essa prática, e ninguém sabia, e ela confiava que eu não contaria nada, porque abriu meus olhos para que ninguém me pusesse o pênis na perereca e depois morresse de infecção como Karina e o bebê, e eu lhe pedi desculpas por ter vomitado, e lhe agradeci pela aula de sexo oral, muito útil, mas que eu jamais praticaria por causa do meu estômago delicado e do meu fígado que sofreu de hepatite e outras faltas de imunidades, palavra do dicionário, que me levariam ao hospital. Então, isso é a Aurora Venturini, gente. Palmas para a tradutora. Obrigada, meninas. E este foi o 7º episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos a Mari pela conversa, o Thiago Tizot, da Arte e Letra, ao pessoal que participou com a gente no dia e a você que está nos ouvindo. Acompanhe nossos encontros e leituras no Instagram, somos o @Clube do Livro Traduzido, tudo junto. E o próximo episódio vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Ele não é uma gravação de um encontro do clube, mas sim uma entrevista com pessoas tradutoras e escritoras do livro Escrever e Ser Não Ser Mãe, um projeto bem bacana que teve origem no México, com a organização das escritoras Ave Barreira e Lola Horner. A edição do Brasil traduziu esses textos com estudantes da UFPR, com coordenação da Nilceia Pedra, e incluiu textos inéditos de escritoras brasileiras. O resultado foi publicado pela Arte e Letra. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Barton. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. Edição, Gisele Eberspecher. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até logo!